Olá pessoal, vou ensinar vocês agora nesta videoaula a como importar dados de uma tabela para transformar ela em shape de pontos, ok? Então vamos lá. Com o ArcMap aberto, eu vou importar os meus dados para transformar ele em shape de ponto. Primeiro nós vamos lá nos nossos dados que nós vamos querer importar, que está lá no nosso banco, né? Em diversos. Essa tabela aqui, ó, dengue no distrito do Bequimão, né? Só que eu vou usar de uma metodologia em que eu vou pegar primeiro só as coordenadas, importar elas para transformar em shapes de ponto, e depois eu vou linkar essa mesma tabela através da ferramenta Join para adicionar esses dados. Ou seja, a videoaula vai ser bem interessante porque vão ser duas situações. Primeiro você vai importar a tabela, transformar ela em shape de ponto, e depois você vai usufruir da ferramenta Join para linkar todos esses dados na sua tabela de ponto criada, ok? Então, esses mesmos dados aqui de coordenada, eu transformei ele aqui para um arquivo chamado teste em formato TXT. Eu também posso importar essa tabela lá nesse formato TXT. Então, está todo aqui os meus dados, certo? Sendo que eles estão com um probleminha aí. Em vez de vírgula, está ponto. Então, só basta eu vir aqui em substituir e transformar o ponto para vírgula. E aí eu mando substituir tudo, certo? Fecho e mando salvar. Agora sim eu posso trabalhar lá no ArcMap. Então vamos lá. Como é que eu faço para importar esses dados? Eu venho aqui em File, vou em Add Data e logo em seguida eu vou procurar essa opção aqui, ó, adicionar XY data. Vai abrir essa caixa de diálogo e através desse browser aqui eu vou localizar no meu banco aquela tabela chamada teste que eu vou transformar para shape de ponto. Eu vou buscar lá no meu banco, né? Disco local C, diversos, teste. Ó, quando eu importo ela, dou dois cliques em importei, automaticamente ele já vai reconhecer que existe pares de coordenadas na minha tabela. Então no campo Xfield eu vou deixar marcado a opção Coord X. E aqui onde tem Yfield, eu vou trocar esse Coord X para Coord Y. Certo? Feito isso, eu agora vou adicionar um sistema de coordenadas para a minha tabela, certo? Essas coordenadas que nós estamos trabalhando aqui é do tipo UTM, e nós vamos trabalhar no nosso projeto o tipo de coordenadas Sirgas 2000 UTM, localizando a Zona 23 Sul, que é onde está localizado a geocodificação de todos esses pontos, aqui no município de São Luís, ok? Então eu vou lá em editar e adicionar o sistema de coordenada. Aqui no meu, ó, eu já tenho em meus favoritos todas as coordenadas que eu rotineiramente sempre vou trabalhando. Mas se eu não, porventura, não tiver e eu quero adicionar, eu venho aqui, ó, o sistema UTM, ele está nessas coordenadas aqui, nesse tipo de coordenada, Project Coordinate Systems. Então eu
clico aqui e vou buscar lá o sistema UTM. UTM, São Luís, como todo o estado do Maranhão, está localizado na América do Sul, vou lá em South America, e aí eu vou buscar, né, a coordenada que eu quero, que no caso que nós estamos trabalhando com Sirgas 2000, ó, UTM, Zona 23 Sul, eu localizo, ó, essa bem aqui, ó, Zona 23 Sul. E aí, para mim não estar fazendo todo o tempo percorrendo esse caminho, eu venho aqui e mando adicionar em favoritos. Como no meu caso já está adicionado, não é necessário. Eu vou só lá em favoritos e aí eu clico em Zona 23 Sul e dou OK. Certo? Pronto, ele reconheceu aqui, agora basta eu dar um OK e ele vai dizer: o objeto que você está querendo transformar para shape de ponto, ele não possui o ID. Você deseja que o programa crie o ID importando os pontos? Eu vou dizer que sim, lá na minha tabela de conteúdo, ó, Table of Content. Sim, dou OK. E aí ele cria automaticamente os shapes de ponto, né, do respectivo objeto que eu criei, né, que eu mandei importar na minha tabela. Só que esse arquivo aqui criado ainda não é propriamente um shape de ponto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou transformar ele em shape de ponto, exportando todo esse conteúdo. Como é que eu faço isso? Clicando com o botão direito do mouse, vou lá em Data, exportar data. E aqui eu vou direcionar lá no meu banco, vou lá no meu banco e direcionar o local, que no caso vai ser Shape, Exercícios, Pontos, e aí eu vou fazer o quê? Dar um salvar, mandar salvar, e vou dar um OK. Ele exportou e está dizendo: você deseja adicionar esse arquivo exportado na sua layer? Vou dizer que sim. Pronto. Ele adicionou, está aqui. Esse aqui, que era o shape temporário, que era o arquivo temporário, eu vou agora clicar com o botão direito nele e vou mandar remover. Pronto. Esse aqui é o meu arquivo com todos os pontos criados através da tabela de na tabela importada para transformar em tabela de atributos. Como é que eu sei? Eu clico com o botão direito nele aqui, né, botão direito, e vou abrir a tabela de atributos aqui nessa opção, Open Attribute Table. Ó, aqui está todas as minhas coordenadas, certo? Todas as coordenadas visualizadas. Na próxima aula agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprender a linkar aqueles conteúdos que a gente viu na tabela anterior com essa tabela aqui, pegando aqueles dados do Distrito Sanitário do Bequimão, utilizando eles e linkando com essa tabela, ok? Até a próxima aula.